Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os drones, mas sobre os drones militares. Vamos debater sobre de que forma esses drones de mercado mudaram a maneira como as guerras são travadas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics. Também te convidar para entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, a guerra na Ucrânia nos mostrou que esses drones baratos, que estão amplamente disponíveis, estão sendo usados não apenas para assassinatos seletivos, como estava acontecendo lá no início, mas também para combate, para abate em massa. O que isso significa para o combate e para as Forças Armadas em geral? André, isso muda muito a lógica das guerras como a gente conhecia até então. A gente precisa antes só fazer uma diferença do que a gente chama de drone. Os drones, quando eles surgem para guerras, eles eram uns equipamentos bem maiores, uns aviões, tinha gente que até hoje chama de VANT, veículo aéreo não tripulado, e carrega ali alguns sensores. Eles eram comandados à distância por soldados. Os Estados Unidos usaram muito esse tipo de recurso já anos atrás, só que a gente viu, nós cidadãos que não participamos de guerra, vimos também nesses últimos anos uma explosão, sem trocadilho, dos drones comuns, dos drones caseiros. Qualquer um pode hoje comprar um drone. Essa tecnologia ela vem aumentando exponencialmente. É impressionante, quem já teve contato com drone, você vê que os recursos de navegação são quase parecidos, às vezes, de um avião de pequeno porte. Os sensores, a parte toda de geolocalização, a automação e a estabilidade que ele alcança para atingir os seus objetivos. No caso, obviamente, de um cidadão, não é matar ninguém, mas ele faz ali percursos, as câmeras melhorando, altíssima resolução. Em tempo real, você consegue acompanhar o que está acontecendo ali. O que acontece, André, aconteceu com os drones e o que acontece, às vezes, com tecnologias, é que o pessoal que olha isso com outros olhos, os olhos aqui no caso da guerra, se aproveitam desses recursos bons e começam a usar para o mal, no caso aqui a guerra. E aí a galera começou a fazer um hack de drone. Pega o GPS de uma empresa, pega o drone de outra empresa, vai montando ali um drone quebra-cabeças. Essa é uma forma de fazer um veículo que consiga chegar num outro lugar e talvez matar uma pessoa. Vou dar um exemplo. O Estado Islâmico usa já há alguns anos um drone comum que qualquer um pode comprar e eles adaptaram lá para o drone levar uma granada, que é uma coisa leve. Obviamente, aqueles que tentam fazer um drone maior para carregar talvez um míssil, uma arma mais poderosa, eles têm que fazer essa adaptação que eu tô descrevendo. Juntam um conjunto ali de computação com GPS, com câmeras, com sensores e faz com que esse veículo aéreo, esse drone, alcance os seus objetivos. Então tem usos de diversas maneiras. Esse é um, né, André, que você falou, que é o de atacar e de matar uma pessoa. É barato, é rápido e não gera um custo humano para o exército que está usando esse tipo de tecnologia. Afinal de contas, se o drone for abatido, não vai ter morrido ninguém da parte que está atacando. Ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que esse equipamento ele também pode ser usado como uma espécie de copiloto, de infantaria ali na hora que um exército está indo para cima do outro. Então você joga um drone na frente e ele vai mapeando o que está acontecendo para vigiar, ver onde está o inimigo. E a mesma coisa o contrário. Dá para levantar um drone e ficar fazendo uma vigilância para saber se a tropa inimiga está chegando e aí se antecipar, contra-atacar nesse sentido. Então muda completamente a lógica da guerra moderna, porque são equipamentos extremamente eficientes e cada vez mais baratos. Carlos Aros, como você
avalia esse novo combate quando se olha tanto para os custos financeiros quanto para os custos humanos? O Rafa fez uma colocação importante sobre essas questões, mas quero explorar um pouco mais esse tópico com você. A gente tem um aspecto bem interessante, que é na guerra, e a gente está descobrindo isso à medida em que a gente acompanha a evolução desse conflito lá na Rússia. A guerra, assim como outros mercados, ela vai se beneficiando da evolução da indústria, ou das diversas indústrias. Nesse caso, nem é só a indústria bélica, a gente está falando de várias indústrias, de vários segmentos dentro da indústria da tecnologia, da indústria de eletrônicos, que juntos contribuem para o desenvolvimento desse poder militar. E ela se beneficia do barateamento, do momento em que a gente começa a ter maior acesso a determinadas ferramentas, determinados recursos, e tudo isso vai tornando o processo mais barato. No caso específico desses aparelhos, dos drones militares que estão chegando no mercado já há alguns anos, o que a gente tem é quase que uma coleção de partes de tecnologias que não necessariamente nasceram com orientação militar, mas como uma forma de burlar o que seria a indústria bélica tradicional. A gente sabe que alguns expoentes dessa indústria estão concentrados em mercados específicos, mas o mundo inteiro precisa desse desenvolvimento, precisa desse avanço para poder lutar minimamente com uma possibilidade de um confronto honesto, porque senão seria basicamente muito desequilibrada essa balança. O ponto, nesse caso, é que à medida que a gente coloca e essa é uma discussão que vem crescendo cada vez mais, nós chegamos inclusive a publicar recentemente no nosso site alguns artigos a respeito disso. O ponto é que essas tecnologias, elas começam a chegar, e aí se por um lado há um estímulo ao desenvolvimento dessa indústria, como eu disse, é um ajuntado, não é, de partes e de tecnologias e de ferramentas, de recursos, que somados fortalecem o segmento militar. Do outro lado, a gente tem um processo em que cada vez menos a gente olha para o indivíduo nesse processo, porque eu posso, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, apertar um botão e eu vou exterminar não só com o inimigo, mas com outros alvos que potencialmente não precisariam ser combatidos, não precisariam ser destruídos. E a gente fala em potencial de alcançar alvos específicos, mas a gente também está falando sobre destruição em massa. A gente está falando sobre objetos que estão sendo utilizados e tornando esses conflitos cada vez menos humanos. E aí a gente pode entrar numa discussão se essa é a melhor expressão ao tratar da guerra, e aí a gente entraria numa discussão sobre as guerras. Mas há uma ética e há um código no ambiente de combate, no ambiente da guerra, que a tecnologia precisa ser, no qual a tecnologia precisa ser inserida. E é justamente o fato de eu não ter ali um indivíduo, de eu ter uma pessoa que não está envolvida, que ela está a quilômetros de distância operando uma máquina, que torna esse processo diferente. É essa nova mentalidade da guerra que passa a ser discutida a partir do avanço desses drones. A gente vai lembrar 10, 20, 30 anos na história e a gente vai observar o desenvolvimento dessas tecnologias e cada vez mais o afastamento dos indivíduos dentro desse processo. A gente ainda tem a necessidade dos soldados, a gente ainda tem uma forte presença humana, mas nessas situações, cada vez mais os recursos desses aparelhos que podem ser controlados à distância ou eventualmente até com autonomia para o autocontrole, a gente tem uma nova discussão e um novo contexto colocado sobre as guerras. Então ela fica mais barata, e aqui é um barato entre aspas, porque a gente está falando de um barato ainda na casa dos bilhões de dólares de desenvolvimento, mas é muito menos do que custaria em outro contexto, e a gente está falando de um novo modelo, de uma nova cultura, de uma nova ética para esses conflitos, em que a gente tem as máquinas
no front. Então, esse é o contexto da guerra que passa a ser discutido, e a guerra na Ucrânia, e vários exemplos, a gente tem um ou dois citados especificamente em algumas reportagens. A Technology Review americana, por exemplo, fala de um aparelho específico que, inclusive, tem o envolvimento de um pesquisador do MIT, como em parte da tecnologia e etc., é o TB2, mas a gente tem outras ferramentas, outros drones, um deles, inclusive, que foi objeto de reportagens há um tempo atrás, que lembrava o BB-8 do filme Star Wars. Ou seja, a gente tem um sem número de ferramentas e a gente está olhando para as máquinas e os conflitos se tornam cada vez menos humanos, sob certa perspectiva. Rafa, que outras tecnologias, inteligência artificial, dados, robôs, a gente vai ver sendo agregadas ao combate nos próximos anos? Tem uma série de outras guerras, né, André, que a gente pode incluir nessa. Só antes, para ficar no caso dos drones especificamente, tem um detalhe que é o seguinte: você, como a gente mostrou aqui, tentou descrever, os drones de ataque, eles são bem baratos e eficientes, mas na outra ponta, quem está se defendendo dos drones ainda não há uma tecnologia ainda tão eficaz no sentido de custo-benefício. Então, o que os militares dizem é que você, para combater um drone desses que está carregando algum tipo de armamento, muitas vezes eles gastam um míssil que é absurdamente mais caro que o drone que foi ali hackeado para fazer o ataque. Então, existe quase que uma estratégia de desmonetização do inimigo, lançando drones e fazendo com que o inimigo gaste alguns mísseis muito mais caros para fazer esse abate. Talvez uma tecnologia que vá surgir seria um drone de contra-ataque, um drone anti-drone. Mas, voltando agora a essas outras possíveis tecnologias, André, a gente já vê uma guerra acontecendo no campo da cibersegurança. Então, toda a parte de inteligência artificial ou de programação em que pode-se ali, entre aspas, minar uma infraestrutura de rede. Imagina você, como a gente já falou aqui algumas vezes, você invadir a rede digital de hospitais, todo o sistema de controle de tráfego de uma cidade. O mundo está ficando digitalizado, isso sem contar com as empresas. Os ataques de sequestro, de ransomware, que vem aumentando. Quando a cyberdefesa ou o cyberataque, ele entra nesse jogo, e a gente viu isso também na guerra da Ucrânia, ataques hackers russos para desestruturar o país inimigo. Isso também é um tipo de guerra, mas obviamente juntando essa parte invisível com a parte visível, também a gente pode ver em algum momento no futuro os robôs ou outros equipamentos terrestres, assim como os drones, que vão fazer essa parte toda desse trabalho sujo. Então você vai ver robôs, como já existem os robôs autônomos ou controlados remotamente, que podem ir por terra, fazer algum tipo de ataque. Por ar, a gente sabe que é mais eficiente, porque é mais difícil de você detectar por um radar. O drone pelo ar ele vai muito mais rápido que a terra, mas nada disso impede que no mar e na terra também surjam equipamentos autônomos que façam esse tipo de estrago. E aí, só para complementar, fazendo um gancho com o que o Ares falou, a sensação, André, é que a gente vê uma gamificação, né? O Ares estava falando aí da desumanização, e eu vejo isso quase que como uma gamificação, e isso talvez estimule ainda mais o confronto, porque eu não consigo imaginar o horror de uma guerra, de você estar ali no front combatendo, mas provavelmente você olhar no olho de uma outra pessoa e ter que combater, ela gere um efeito diferente de você estar quilômetros e quilômetros de distância, apertando botões num mapa, numa tela, quase que como um joguinho. Então eu vejo que essa gamificação com a desumanização, ela pode inclusive aumentar os conflitos, o que não é nada desejável. Carlos Aros, essas formas de combate vão coexistir ou a gente vai abandonar essas práticas antigas? Quando o Rafa fala sobre essa questão do eventual aumento
em função da facilidade, o pós-trauma, todas as questões que a gente leu, viu em filme, se habituou a conviver na literatura e nas histórias da guerra, elas realmente relatam esse horror por parte dos soldados e a resistência, muitas vezes, em função das questões humanas que inerentemente estão envolvidas na guerra. Quando a gente separa essas questões e desumaniza o combate, a gente vai começar a experimentar novas práticas. E aí a minha pergunta é se essas novas práticas vão coexistir com as antigas ou a gente definitivamente vira uma chave no formato de combate? Eu queria ter essa resposta para ser categórico ao afirmar, mas eu acho que, de alguma maneira, o que a gente vai assistir é a coexistência entre esses diversos modelos com uma presença cada vez maior do ambiente digital dentro desse universo. O Rafa citou a guerra cibernética e, ao contrário dos conflitos armados que ocupam territórios, em que há destruição ali de espaços e as pessoas têm as suas vidas impactadas de maneira severa, perdendo as casas, cidades destruídas, etc. E tudo aquilo que a gente vê dentro de um contexto da guerra, o conflito cibernético promove estragos de outra ordem. E a gente pode eventualmente até tentar comparar, mas seria como fazer a comparação entre abacaxi e banana. São coisas de grandezas diferentes, com objetos diferentes ali para serem analisados, mas com impactos importantes sobre as vidas das pessoas. Quando o Rafa fala sobre a gamificação, ela também vai implicar num novo modelo, num novo tipo de jogo, num novo exercício para aqueles que atuam na área militar para medir força. Porque, sobretudo, quando a gente fala sobre segurança, quando a gente fala sobre o poder militar, muitas vezes não é o confronto em si, mas a capacidade que você tem de promover um dano no seu adversário e o quanto essa percepção coletiva é formada para imprimir receio, medo ou qualquer tipo de restrição sobre o seu adversário. É nesse ponto, por exemplo, que a gente tem os Estados Unidos como grandes representantes do que seria o poderio bélico e etc. E por isso que há um receio bastante grande da entrada dos Estados Unidos, da China e de outros players nesse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. A gente sabe que o poder de fogo envolvido é grande e isso poderia ter consequências importantes. Então, a percepção do que pode acontecer, ela tem um peso muito maior, às vezes, do que efetivamente aquilo que aconteceria, não é? Porque se sabe o tamanho do dano. E no caso do desenvolvimento tecnológico, a mesma coisa. A gente está assistindo uma crescente do desenvolvimento de ferramentas. A gente está falando aqui hoje sobre drones, falando sobre inteligência artificial, a gente tem ferramentas de reconhecimento, a gente tem sensores, a gente tem monitoramento, um crescimento gigantesco da capacidade de monitoração via satélite e por aí vai. E tudo isso para mostrar que algumas nações que estão mais bem desenvolvidas têm capacidades que outras não têm. De novo, imprimindo a questão do poder e o receio que o outro tem desse seu poder e a busca por tentar alcançá-lo. E aí, o que a gente tem no campo cibernético é uma guerra em que muitas vezes esse poder ele não está percebido. A gente não vê os tanques de guerra do inimigo, a gente não está vendo os aviões, a gente não está vendo os mísseis, e isso tudo está acontecendo numa esfera em que nossos olhos não alcançam, mas os danos estão ali e eles estão acontecendo. E a tendência, da maneira como a gente vê, pelo menos agora, os episódios recentes, é de que haja uma escalada de tudo isso. Então, nós vamos continuar vendo os conflitos acontecerem, as armas sendo colocadas, ou a possibilidade do uso dessas armas sendo apresentada, mas a gente vai ter em paralelo uma guerra silenciosa acontecendo, e essa guerra que vai dominar todas as outras, ela vai se sobrepor a todas as outras. Uma guerra que não vai ter fim, porque ela já acontece,
uma guerra que não tem exércitos propriamente mobilizados, mas que conta com diversos atores envolvidos. E a guerra no campo cibernético não é mais a guerra do futuro, é a guerra do presente. Então, sob certa perspectiva, essa deveria ser, e já é de alguma forma, a grande preocupação dos militares. O que acontecerá no campo cibernético e como proteger de um inimigo, como se proteger de um inimigo que você não é capaz de ver. Um conflito que está acontecendo, mas é muito difícil de ser observado. Quais os impactos disso? Quais as maneiras de contenção? Como mostrar e demonstrar a força? Essa é a grande discussão, é a grande guerra que precisa ser enfrentada. Mas enquanto isso, tiros vão ser disparados e a gente vai continuar vendo os conflitos armados acontecerem. O que mais você precisa saber? E agora, seguindo o nosso ritual, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, num lançamento que ainda tem uma fila de espera. Eu tentei entrar nessa fila de espera, mas só tá rolando para quem tem telefone com número nos Estados Unidos, então ainda não consegui. Mas é um aplicativo chamado Artifact. Esse aplicativo está sendo descrito como o TikTok das notícias. É um aplicativo que vai usar inteligência artificial, vai fazer uma espécie de curadoria por meio de algoritmos, vai ver o que a galera está curtindo, não está curtindo, vai combinar, obviamente, com o gosto da pessoa que está usando aquele aplicativo e vai sugerir artigos. Aí você pode estar me pensando, bom, qual é a diferença disso para um Twitter, para um Facebook? A diferença é que ele vai dar mais foco para conteúdo mesmo, para conteúdo bom, para algo mais noticioso, menos comentários, menos aquele achismo da tia do Zap. Ele vai se concentrar em boas coisas. É uma mistura de algoritmos com uma curadoria humana. Então eu imagino que isso, nesse universo de mídia infinita, de produção absurda de conteúdo, em que às vezes a gente fica perdido e conta com muitas newsletters para fazer esse filtro. Aliás, quem não conhece a nossa, vale a pena dar uma conferida. A gente faz ali uma curadoria semanal para entregar um resumo e uma análise bem condensada do que aconteceu na semana, mas precisa de outras ferramentas também, e eu acho que esse aplicativo pode ajudar. Aliás, os criadores desse aplicativo eles vieram da Meta, né? Na época que eles trabalhavam no Facebook, então eles provavelmente têm muito conhecimento acumulado do que acontecia lá dentro e vão colocar esse aplicativo na praça em breve. O único receio que eu tenho é que ele trabalhe com um viés de confirmação, com a questão do filtro bolha, ou seja, com que ele faça com que a gente acabe consumindo mais do mesmo. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que, óbvio, cada um tem os seus interesses e é bom aprender com o que a gente gosta e trabalha, mas abrir a cabeça um pouco, ouvir lados diferentes, notícias de segmentos diferentes, eu acho que isso é extremamente saudável, e até hoje as tecnologias que trabalham nesse sentido ainda não conseguiram fazer isso de uma maneira bem feita. Na verdade, daria até para fazer, mas não há um interesse. É muito mais fácil você dar para a pessoa o que ela quer, ela fica ali consumindo, isso gera retenção, engajamento, audiência, e é bom para quem vende publicidade no caso. Mas talvez esse novo aplicativo ele consiga equalizar o jogo, equilibrar o jogo e sair uma coisa interessante dali. E você, Carlos Aros, vai ficar de olho no quê? Discussão nos Estados Unidos, não é? As autoridades nos Estados Unidos estão cobrando explicações da Tesla sobre o software de direção autônoma que está funcionando nos carros da empresa, né? O Autopilot. Ele começou lá em 2015, etc. A gente teve alguns episódios envolvendo problemas e tudo mais, mas basicamente é um conjunto ali de tecnologias que juntas permitem que o veículo consiga funcionar por conta própria. O que o governo agora está querendo entender é o encaminhamento disso, riscos, a percepção sobre qual o impacto disso, deixando as autoestradas e levando os carros para as cidades, que é o objetivo da Tesla, né? Na verdade, a Tesla ela quer fazer com que os carros
possam circular indiscriminadamente, ou seja, onde quer que os usuários desejem. E há restrições impostas pela legislação para isso. As autoridades têm receio do que pode acontecer. E aí estão solicitando explicações. A autoridade lá de segurança do trânsito e etc., eles, que é um órgão regulador, estão tentando investigar esses softwares. Muito porque foram registrados, como eu disse, alguns casos. São algumas dezenas, na verdade, de casos envolvendo acidentes com veículos que operavam a partir destes sistemas. Alguns deles, infelizmente, levaram à morte de pessoas. E aí, evidentemente, o que as autoridades querem entender é, dentro de um contexto maior, qual é o risco do uso indiscriminado, do uso mais amplo dessa tecnologia dos veículos autônomos. A gente sabe que a automação tem diversos níveis, e aí é uma grande evolução até que a gente alcance o 5º nível, e todo esse papo que a gente já discutiu aqui, inclusive. Mas o ponto para o regulador é sobre riscos e como garantir a segurança das pessoas. Essa não é necessariamente uma questão nova, não é porque envolve a Tesla, agora é a Tesla, mas a gente já assistiu isso com outras empresas, até a discussão sobre ter ou não ter volante e os pedais dentro de veículos autônomos. Tudo isso já foi discutido exaustivamente, mas não se chegou efetivamente a respostas concretas. Tudo ainda é uma grande discussão que envolve não só a indústria automotiva com foco na automação, mas os desenvolvedores de software, mais os especialistas em medicina e em tráfego, mais os reguladores, mais aqueles que pensam planejamento urbano. É uma discussão muito complexa. É de se comemorar que a gente tem esses veículos funcionando em algumas regiões, mas é preciso entender qual é o encaminhamento para tudo isso. Estamos em 2023, os carros autônomos não são uma novidade a esta altura do campeonato, mas a gente ainda tem muitas respostas que precisam ser oferecidas para que a gente entenda como incluir os veículos autônomos, e aí estou falando dos veículos com os pneus colados no chão, não os veículos autônomos prometidos aí, os eVTOLs prometidos para os ares. Esses também vão enfrentar um escrutínio e vão enfrentar um outro tipo de discussão. Mas a gente precisa entender como colocar tudo isso dentro do contexto macro da mobilidade. Esse é o grande desafio. Este é o momento também da Tesla fazer parte da solução, junto de outras empresas. Aí vale dizer que ela não é a única a ter problemas, não é a única a ter sucesso, e aí não dá para ficar só no caso da Tesla. O regulador precisa se debruçar sobre todas as empresas e os cases que a gente já coleciona há alguns anos, pelo menos uma década, vamos colocar assim, a respeito desses carros autônomos. Bom, meus amigos, antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e voltar a convidar você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Convido você que gostou desse podcast, vai ter um webinar muito bacana essa semana, na quarta-feira, em que a gente vai discutir as tecnologias responsáveis. Então tem muita relação com o que a gente falou. Óbvio que a gente vai dar um foco aqui para empresas e governos e não para a guerra, mas está nesse contexto. Como é que a gente pode usar a tecnologia para o bem e não para o mal? Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço, André Miceli. Faço a recomendação para que quem ainda não assinou, assine MIT Technology Review Brasil, porque a nossa edição mais recente está incrível, já está disponível lá no nosso site, junto dos demais conteúdos, boa parte deles exclusiva para assinantes. Um grande abraço para você, para o Rafa, a gente se encontra aqui na semana que vem. A gente se encontra semana que vem, aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.